E eles chegaram à conclusão, depois de observarem muitos jogos, que quando existe um jogo assim, em que uma equipe está muito no ataque, que finaliza muitas vezes, a probabilidade de gol de cada finalização dessas é menor do que quando o adversário vai uma vez ao ataque. Foi o caso de ontem. É o caso de ontem. Uma ou duas vezes, né? Por quê? Como eles chegaram a essa conclusão? Chegaram à conclusão por estatística. Agora, eu trago a minha visão sobre o fato. Quando você está atacando muito, você está focado em atacar, pressionar, você, às vezes, descuida um pouco da defesa. Então, quando o adversário chega no ataque, normalmente ele encontra a sua defesa menos postada do que do time que está defendendo. Então, ontem, aí depois do gol... Isso foi o caso ontem do Bragantino? Foi um caso... Bragantino não. Do Novo Horizontino. Ontem, Desculpe. a gente teve a transmissão oficial do Paulistão, né, da TV lá, a geração oficial, que é da federação, para todo mundo que transmite, ela deu uma estatística um pouco depois do jogo, dizendo o seguinte: distância média das finalizações. Novo Horizontino, 19 metros. Corinthians, 5 metros. Sim. Ou seja, o Corinthians tinha finalizado uma vez. Só que você finalizou a 5 metros de distância. Uma posição mais perigosa, teoricamente. Muito mais perigosa. De dentro da área, né, dentro da pequena área, foi o gol. Enquanto as finalizações com uma distância de 19 metros são finalizações, em média, de fora da área. De onde é mais difícil, é menos provável que você acerte o gol. Por quê? Porque tinha uma defesa mais postada, mais posicionada ali naquele momento, com mais gente, com mais quantidade, um bloqueio maior. Por mais que o Novo Horizontino tenha finalizado mais vezes, a maioria dessas finalizações não teve a probabilidade de gol tão grande quanto uma das poucas finalizações do Corinthians, que foi o gol, que foi feita uma cabeçada dentro da pequena área. Então, o Corinthians mudou com as substituições, né? Deu uma melhorada. Desculpa, deu uma melhorou. melhorada. Mas era difícil piorar, né? Convenhamos que o primeiro tempo... Mas veja bem, assim... O primeiro tempo foi uma coisa de maluco pro Corinthians. Mas né? eu nem entendo que tenham sido, assim, substituições. Claro que teve uma questão de mudança tática e tal. Mas, por exemplo, você não tira o Yuri Alberto para botar o Giovani com a intenção, assim, de, bom, vamos colocar mais qualidade na quinta-feira, né, Eugênio? Claramente o Yuri Alberto entrou, já era algo planejado para sair no intervalo. O Yuri sai para descansar, ele não sai para melhorar o time. É claro que ele coloca 2 atacantes. Ele colocou o Romero e o Giovani. Então ele muda um pouco a configuração da equipe ali, porque ele mantém o Pedro Raul. Mas a saída do Yuri Alberto não seria uma saída de um time que está tentando ganhar o jogo. É para poupar, é para poupar pensando na quinta-feira. E acabou dando certo. Ainda tem a bola que foi o Tchoca que salvou ali. Foi. Que bola que ele tirou, hein? Muito lance. Teve os lances clássicos que a gente fala, assim, o adversário atacou muito. Perdeu o pênalti, bola na trave e bola que o zagueiro tira na linha. São os lances clássicos que você fala quando vai resumir uma partida que a pessoa não viu. Essa, muito provavelmente, muita gente não viu, porque foi um jogo meio escondido ali, né, do convencional. Agora, o que o Rabon precisaria fazer, ele não tinha como fazer, porque não tinha quem armasse esse jogo. A bola não chegava nos atacantes, porque ele não tinha o Garro, não tinha o Coronado, nem viajou. Então, ali ele não tinha como mexer mesmo, ele só tinha como mexer com o Romero. O Giovani, para mim, foi uma surpresa, que até outro dia ele estava fora. Lá de saída, né? Apareceu, e é um jogador interessante, interessante. O Ramon falou sobre o Giovani depois do jogo na entrevista e estava explicando. O Giovani tem contrato até o meio do ano com o Corinthians. E parece que era uma coisa do próprio jogador, tá meio que assim, ele não fazendo lá muita força para jogar, porque não deve continuar. E que o Ramon disse que conversou com ele, falou o seguinte: olha, meu filho, você ficando ou não no Corinthians, ele disse que o Corinthians vai trabalhar para chegar num acordo econômico que não é muito fácil com o Giovani, mas assim, você precisa jogar. Se você ficar sem jogar, vai ser ruim para você. São 6 meses sem estar em campo, sem aparecer, sem que as pessoas o vejam, sem que os times o vejam. Então, vamos lá, vamos treinar, vamos jogar. Quando você tiver uma chance de jogar, você vai aparecer. Foi o que ele contou do Giovani, que estava meio escanteado, ao que parece mesmo meio desanimado, porque não tinha muita oportunidade, e pensa em sair no meio do ano. Mas se ele, de repente, conseguir, até o meio do ano, encontrar ali minutos e oportunidades para fazer o que fez ontem, ele deu assistência para o gol. Foi. Ponto, ele resolveu o jogo. Né? Então, pode ser que ele
consiga, né, ter uma condição melhor para tentar renovar com o Corinthians, ou, caso saia do Corinthians, encontre uma oportunidade melhor, porque vai se valorizar se ele estiver em campo jogando e fazendo gols. Gostaria de ouvir a análise do amigo Rafael Prats de uma estratégia que acabou dando certo. Se você for analisar o desempenho que o Corinthians jogou, É isso que eu ia falar. não deu certo. Mas como o que conta, muitas vezes ou quase sempre, é o resultado, acabou dando certo, Prats. O que você viu? O que você achou? O Abel, na caderneta da dupla Ramon e Emiliano Dias, os resultados foram ótimos. O Corinthians tem 6 vitórias em 7 jogos no Paulista, vai jogar a fase final, ainda mais em um grupo que ele tem 18, Mirassol 15, depois tem Inter de Limeira com 4, Botafogo com 3. Esses times lá, que estão quase na rabeira, tem de ganhar quase todas. O Corinthians perder quase todas, não vai acontecer isso. Então, assim, em relação ao resultado, foi ótimo. O time jogou sábado e ganhou. Segunda-feira, quase com um time C, um time B, quase C, ganhou em Novo Horizonte. Resultados excelentes, né? Então, acho que a comissão técnica do Corinthians, quando fala de empenho dos jogadores, boa resposta, está se apegando muito ao resultado que o time teve. O resultado realmente é para se destacar. Agora, o primeiro tempo, principalmente, o Corinthians não conseguiu jogar. Eu acho que, independentemente de time B, time C, a proposta não era essa. O time não conseguia ter saída de bola. Em alguns momentos, o Ramon Dias pediu para o time lançar, a bola batia e voltava. Novo Horizontino muito rápido com a bola, né? Abria 2 jogadores bem dos lados do campo, assim. Esses jogadores tinham liberdade para dominar, carregavam a bola, muito chute ao gol. Tanto é que o Corinthians foi para o intervalo, o 0-0 era muito bom para o Corinthians, que não chutou ao gol. O primeiro chute ao gol do Corinthians foi o gol do Alex Santana, que foi no gol. Teve uma cabeçada sem perigo um pouco antes, mas a bola que foi ao gol, o Corinthians fez 1-0. Né? E aí ganhou o jogo. No Horizontino, no segundo tempo, não pressionou tanto assim como pressionou no primeiro, mas também achei melhor que o Corinthians, não tão melhor como na primeira etapa. Resultado excelente em relação ao planejamento, ao que pensou a comissão técnica. Muita gente que não jogava, jogou um pouquinho. Quinta-feira é outra história. Até os garotos que jogaram ontem não foram bem. O jogo, o time estava mal, dominado, não ficava com a bola, não conseguia trocar 3, 4, 5 passes. O Jacaré, lateral direito. É isso aí, fiel torcida, abençoadas e abençoados, uma ótima tarde para todos e eu tô chegando com tudo nessa terça-feira para atualizar vocês sobre essa grande vitória do Timão, do Corinthians, de 1-0, foi uma vitória sofrida, só que o Ramon Dias vem, dando minutagem para essa garotada que vem pedindo passagem, então assim, uma baita vitória para dar aquele ânimo, né, para o grande clássico contra o Palmeiras, esse grande derby. Então assim, alô torcedor corintiano, essa é a hora para vocês, né, ficar super confiante e vamos para cima do Palmeiras com tudo. Vai, Corinthians! Eu tô muito confiante. Ramon Dias vai montar uma estratégia, né, que pode ter certeza surpreender a equipe de Abel Ferreira, né? Ramon Dias, chegou o dia para você colocar os melhores jogadores dentro de campo. Memphis Depay, né? Todo mundo que tiver 100% à disposição tem que colocar para o grande clássico de quinta-feira, esse derby. O Corinthians tem que ganhar. O Timão vai entrar com tudo em busca dessa grande vitória. Só a vitória interessa. Quem acredita na vitória do Corinthians, deixa aqui nos comentários, fiel torcida. Eu conto com o apoio e conto com os comentários de todos vocês. Vou responder um por um. Então, por isso que eu peço para vocês, torcedor corintiano, se inscreva no canal, deixa o like e também me digam a cidade que vocês estão vendo esse vídeo aqui, de qual lugar de São Paulo. Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus. Vai, Corinthians!